Muito bem, pessoal, voltamos. Vamos agora para o segundo momento de hoje, que é falar sobre a equação da circunferência, continuando o nosso assunto de geometria analítica. Ok? Eu já mencionei um pouco na aula passada que a gente falaria sobre isso, tá? Então vamos falar sobre a equação da circunferência e, no caso, nós vamos hoje falar sobre a equação reduzida. Assim como na equação da reta, na circunferência nós temos uma equação reduzida e uma equação geral. Sendo que os procedimentos para chegar nestas equações é muito mais simples do que na reta. Só para aliviar aí o coração de vocês. Muito bem, para começar a conversa, nós vamos aqui definir rapidamente e elencar alguns elementos da circunferência. Lembrando que esta definição e estes elementos de circunferência estão dispostos lá na página 76 do livro. Vocês podem dar uma olhada depois para aprofundar. O que é uma circunferência, pessoal? Então, vamos lá. Imagine um plano, tá? Que tenha um ponto aqui, e aí eu comece a marcar vários pontos a uma mesma distância deste ponto. Eu marco este ponto, né? A uma certa distância desse aqui, marco outro ponto bem aqui na mesma distância, marco outro bem aqui na mesma distância, e outro bem aqui, e outro aqui, e outro aqui, e outro bem aqui assim, e outro bem aqui, e aí eu vou marcando 100, 200, 300, 1000, 1 milhão, 10 milhões, 1 trilhão de pontos no plano, de maneira que todos esses pontos estejam a uma mesma distância deste ponto aqui, que é o ponto central. Esses pontos vão ficar tão próximos um do outro que vão me dar uma linha curva fechada, assim. E esta linha curva, formada por estes pontos, será a minha circunferência. Não esqueça, estamos falando de pontos, tá? Então, a circunferência é um conjunto de infinitos pontos marcados, todos eles a uma mesma distância deste ponto aqui, que é o centro. Então, aí, com isso, a gente define uma circunferência. Nesta circunferência, nós temos alguns elementos. Nós temos o centro, já está dito aqui. Esta distância do centro até a própria circunferência é chamada de raio. A distância que vai de um lado a outro da circunferência, passando pelo centro, é o diâmetro, tá? Então, estes são os elementos de uma circunferência, ok? Definição e elementos. Importante destacar aqui o centro e o raio. Centro e raio, que é o que a gente vai precisar para escrever a equação desta circunferência. Continuando. Então, vamos agora pensar numa circunferência representada aqui no plano cartesiano. Como já foi dito, esta circunferência ela é um conjunto de vários pontos. Aqui só tem um aqui representado, mas são infinitos pontos aqui, né, que estão marcados. Esta circunferência ela tem um raio, né, que é a distância daqui para cá, e ela tem o centro, tá? Que eu estou chamando de centro O e raio R. Este centro, como ele está no plano cartesiano, ele tem uma coordenada em x, que aqui nós estamos chamando de letra A, e tem uma coordenada em y, que nós estamos representando pela letra B. Então, é o seguinte, para que a gente determine uma circunferência, a gente só precisa de duas coisas. Presta atenção. Só precisamos de duas coisas para desenhar uma circunferência. Nós precisamos do centro e nós precisamos do raio.
O centro, para dizer onde ela está, né? Se ela vai estar aqui, se ela vai estar para cá, para baixo, para cá. Então, eu preciso saber onde está o centro. E eu preciso saber o raio, porque o raio é que vai me dizer se a circunferência é pequena, média, maior, gigante. Isso é o raio que vai determinar. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui uma circunferência, temos o centro desta circunferência com as coordenadas A e B, e temos o raio R. Então, como é a história desta equação reduzida dessa circunferência? Bom, há uma demonstração a ser feita. Esta demonstração ela leva em consideração aquela fórmula da distância entre dois pontos que vocês já conhecem. No livro está feita a demonstração. Eu não vou demonstrar aqui para não incumpridar muito a conversa. Então, nos basta saber que, usando aquela fórmula da distância entre dois pontos e alguns cálculos a mais, a gente deduz e chega nesta equação aqui. Que equação bonita, não é isso? Sei que há alguém que discorde de mim, mas vamos lá. Então, pessoal, como é a cara, como é o retrato, como é a face da equação reduzida de uma circunferência? É esta aqui. Esta bem aqui. Opa, passou. Esta aqui. X menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Aí é só você não se apavorar e vamos dar aqui uma olhada. Primeiro, x e y vão ficar na equação. Vocês já viram que na equação da reta, por exemplo, tem o x e o y. Então, na equação da circunferência, também teremos o x e o y. E aí a gente precisa deste A e deste B. Opa, vamos dar uma olhadinha aqui no desenho. Quem é o A? O A é a coordenada x do centro. Quem é o B? O B é a coordenada y do centro. Portanto, A e B são as coordenadas do centro. E temos o R. Quem é o R? O R é o raio da circunferência. Lembrando o que eu falei agora há pouco. Para a gente determinar uma circunferência, a gente precisa saber de duas coisas. O centro, eu tenho o centro, o A e o B, que determinam onde está o centro. E o raio, para saber se a circunferência é pequena, média, grande, gigante. Então, pessoal, isso aqui é a equação reduzida de uma circunferência. Moleza, não é isso? Vamos fazer alguns exemplos com número agora, para vocês entenderem como é que a gente procede. Aqui está. Eu tenho aqui um desenho e eu estou pedindo que a gente determine a equação reduzida desta circunferência. O que é que eu sei dessa circunferência? Duas coisas. Eu sei que o centro dela, o endereço aqui, as coordenadas cartesianas do centro é 4 e 3. Aqui, eu sei onde está o centro. E eu sei o comprimento do raio. O raio é 2. O que é que eu tenho que fazer? Apenas substituir na forma geral da equação. A forma geral da equação é esta. Eu vou substituir o A pelo 4, o B pelo 3 e o R pelo 2. Vamos lá? Aqui. X menos, quem é A? O A é a coordenada x do centro, 4. Aqui. A ao quadrado mais, parênteses, y menos, quem é o B? Coordenada y do centro, 3 ao quadrado, igual a, quem é o raio? O raio é 2. Então, fica 2 ao quadrado. Só para concluir, x menos 4 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual, quanto é 2 ao quadrado? 4. O que você faz depois disso? Você não faz nada. Não precisa fazer nada, porque essa já é a resposta. Então, quem é a equação reduzida
desta circunferência que tem centro 4, 3 e raio 2. É esta equação aqui. Simples assim, tá bom? Simples desse jeito mesmo, não precisa procurar complicação. Mais um exemplo? Vamos lá. Determinar a equação reduzida da circunferência abaixo. Mesma coisa. Eu só estou fazendo esse exemplo porque eu estou colocando aqui um raio como raiz quadrada de 5. Para ninguém se embananar depois, eu vou fazer para vocês saberem como é que trabalha com essa questão aqui. Então, a forma da equação é esta. É só substituir. Vamos nós? X menos A. Quem é A? O A é o X do centro. Quem é o X do centro? Menos 2. Opa! Então, aqui precisa prestar atenção. Eu tenho X menos da fórmula. Quem é o A? Menos 2. Então, tem um menos aqui no 2. Então, vocês já sabem, menos da fórmula com menos do 2 dá mais. Por isso que ficou 2 positivo. Quadrado mais y menos b. Quem é o b? É o y do centro. Quanto é que ele vale? Menos 1. Então, do mesmo jeito. Menos da fórmula, menos do menos 1, mais. Quem é o b? 1. Eleva-se ao quadrado igual. Quem é o raio, pessoal? O raio é a raiz quadrada de 5. Então, eu vou ter raiz quadrada de 5 ao quadrado. Para concluir, x mais 2 ao quadrado, repetir. Y mais 1 ao quadrado, repetir. Quem é raiz quadrada de 5 ao quadrado? É 5, pessoal. Aí você pergunta, como, professor? Simples demais, olha. Raiz quadrada de 5 ao quadrado ficaria raiz quadrada. Quem é 5 ao quadrado? 25. Quanto é a raiz quadrada de 25? 5. De maneira prática, a gente só faz assim, ó. Corta o 2 do expoente com o radical aqui, que é 2 também, né? Raiz quadrada é 2. E tira o 5 para fora. Então, fiquem espertos para quando aparecer isso aqui, para vocês não terem dificuldade. Raiz de 7 ao quadrado é 7. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Sempre assim. Ok? Então, está aí a resposta. Acho que cabe mais um exemplo. Vamos lá. Exemplo 3. Determinar a equação reduzida da circunferência que tem centro. Quem é o centro dessa circunferência? Menos 3 e 5. É o lugar onde está o centro. E qual é o tamanho do raio dessa circunferência? Raiz quadrada de 10. Eu estou fazendo esse exemplo porque não tem desenho. Para mostrar para vocês que não precisa do desenho para a gente encontrar a equação. Basta que eu saiba onde está o centro da circunferência e eu saiba qual é o tamanho do raio da circunferência. Então, mãos à obra. Aqui é a forma geral da equação. Vocês vão precisar decorar isso aqui. Vamos substituir, né? Vamos lá. X menos, quem é o A? O A é o X do centro. Quem é o X do centro? Menos 3. Então, menos com menos, mais o 3. Aí, quadrado mais y menos b. Quem é o b? É o y do centro. Está aqui. 5 quadrado igual. Quem é o raio? Raiz quadrada de 10 ao quadrado. Continuando. Estou repetindo tudo isso. Igual. Quem é raiz quadrada de 10 ao quadrado? 10. Fiquem espertos que eu expliquei na questão anterior. Basta cortar o expoente 2 com o índice aqui, que sai o 10 para fora. O motivo de ser 10 é porque raiz quadrada, 10 ao quadrado, 100. Quanto é raiz de 100? 10. Mas não precisa desse cálculo todo. Basta você fazer aqui o corte e tirar este número para fora, que está respondido corretamente. Ok? Então, gente, isto é a equação reduzida da circunferência. Tá bom? Simples demais. Tem gente aí, né, que está assim, pulando de alegria, um assunto tão fácil desse. E é fácil mesmo, viu? Vai ter uma atividadezinha que eu vou passar do livro para vocês resolverem e depois a gente combina mais e conversa mais sobre
como a gente vai explorar mais esse assunto. Tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima.